Olá, alunos, turma EJA B, Júlio Alenquer Fontinelli, aqui mais uma vez com aula de matemática, professor Marciano, e nesse décimo período, que faz parte do terceiro bimestre, a gente vai falar um pouco, revisar um pouco do que nós estudamos aí no mês de agosto e setembro, revisando aí o conceito de função linear, função do primeiro grau ou chamada também de função afim. São dois conceitos, a função linear e a função do primeiro grau, também chamada de função afim, tá bom? Então espero que vocês compreendam, tirem suas dúvidas e resolvam as atividades que a gente vai propor nesse décimo período para que a gente possa concluir o terceiro bimestre e retornar para as aulas presenciais de forma ainda híbrida, tá certo? Eu espero que vocês fiquem atentos, aproveitem a aula e sucesso. Vamos lá, começando, vamos aqui para uma situação problema. A gente sempre deve começar por uma situação problema que vai nos fornecer aí a noção de função, né? Eu até já resolvi algumas questões desse tipo com vocês. Em uma loja são vendidas bolsas femininas, cujo preço unitário de venda é igual a R$ 50. Cada bolsa feminina custa R$ 50. Pensa num negócio caro, é bolsa de mulher, né? Então vamos aí. Quanto a loja ganha se ela vender 60 bolsas? Olha aí. Você tem aí o preço unitário de cada bolsa, que é R$ 50. E quer saber quanto é que a loja ganha na opção A se ela vender 60 bolsas. Bom, o que nós temos que fazer aí é apenas multiplicar o preço unitário pelo total de bolsas, né? São 60 vezes 50. Não é assim? Um negócio bem simples, 60 vezes 50 ou 50 vezes 60. Já que 50 é o preço unitário, então 50 vezes o total de bolsas, que é 60. Ou a ordem não altera, é claro. 50 vezes 60 ou 60 vezes 50. Resultado, 3 mil. Olha aí, a loja vai lucrar R$ 3.000 se vender 60 bolsas ao preço de R$ 50 cada uma. Tá bom? Bom, a opção B seria: e quanto é que a loja ganha se ela for vender X bolsas? Ora, se para vender 60 foi 50 vezes 60, para vender X vai ser 50 vezes X. Eu não sei, X é um número qualquer, uma quantidade qualquer, então eu posso exatamente usar esse mesmo conceito que eu usei na opção A, né? Então nós vamos ter exatamente isso, multiplicar o preço unitário por X. Ou seja, quanto é o preço unitário? O preço de cada bolsa? 50. Então vai ficar 50 vezes X, que dá exatamente 50x. Desculpa, aqui tem 40. Foi um errinho aqui, tá bom? É 50 vezes X dá 50x. Certo? Então a gente representa aí exatamente isso. Lembre-se que é 50 vezes X, que daria 50x, tá bom? Vamos para frente para a gente ver exatamente o que é a definição de uma função linear. Olha aí. É exatamente uma função que é definida por isso aí. Você multiplica um valor numérico por um termo variável. F de x igual a x ou a vezes x. Esse a é um valor numérico, é um número real, que não pode ser zero. No caso ali do exemplo anterior, o a valia 50, tá vendo? E x é a quantidade variável. Por exemplo, se eu tinha x bolsas, então a função que depende de x, que é chamada f de x, é igual a 50x. Isso é exemplo de função linear. Você só precisa multiplicar um valor numérico pela variável. Isso é um exemplo de função linear. Representa a função lucro ou receita da venda de x bolsas. Aí o x pode variar. Se o x for 10, 50 vezes 10. Se o x for 100, 50 vezes 100. Se o x for 500, 50 vezes 500. Então, x é um valor qualquer, que aí define a chamada função linear. Tá bom assim? Então, esse é um exemplo de função linear, que nós estudamos nos problemas de agosto e aí estamos agora revendo novamente, tá certo? Fiquem atentos. Vamos para uma outra situação problema, né? Resolver essa situação problema aqui agora. O motorista de Uber cobra R$ 1,50 por quilômetro rodado em seu veículo. Só isso.
Não vai cobrar mais nada. Aqui não tem aquela história da bandeirada, não, que é um valor fixo, não. Aqui é só o preço que o cara andar por quilômetro, ele paga 1,50. Vai dar um exemplo exatamente de função linear. Então, se o cara rodar 10 km, 10 vezes 1,50. Então, determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de, vamos ver as opções. Se o cara percorrer 20 km numa corrida, então ele vai ter que pagar ao motorista 20 vezes o valor de 1,50, que é o valor de cada quilômetro que ele cobra. Né? Então, pela situação, o que nós vamos ter? 20 vezes 1,50. Ou 1,50 vezes 20. A ordem não altera, lembre disso. Dá exatamente quanto? R$30. Então, uma corrida que tem um percurso de 20 km, a um preço de 1,50 por quilômetro, o valor total a ser pago é R$30. 20 vezes 1,50, tá ok? Se forem X quilômetros, bom, ele vai pegar o 1,50 e multiplicar por X, ou X vezes 1,50, do mesmo jeito. A situação vai ser a mesma. X vezes 1,50 ou 1,50 vezes X. A ordem não altera, vai ficar 1,5x, que o zero aqui não tem necessidade de aparecer. Mas se quiser colocar, ela coloca. 1,50x ou simplesmente 1,5x. A ordem pode ficar dessa maneira aqui. A função sempre nós vamos ter um número multiplicando a variável, porque agora o x é o total de quilômetros. X quilômetros. Então, o preço unitário de 1 km era 1,50 vezes o total de quilômetros, que é x. 1,50 vezes x, tá bom? Relembrando aí o que nós fizemos nas aulas anteriores. Fiquem atentos. Vamos para o próximo. Vamos ver outra situação, problema que agora nos parece ser um pouco diferente. Aqui nós temos uma corrida de táxi. Aí na corrida de táxi são cobrados R$4 por valor fixo, é a chamada bandeirada, mais R$2 por quilômetro rodado. Agora aí é uma situação diferente da função linear. Você não tem só um valor para multiplicar a quantidade, né? Você tem um valor fixo que vai se somar ao valor variável. R$2 é por quilômetro rodado. Então o que vai variar aqui são os quilômetros que vão rodados da viagem. Só que tem esse valor fixo aqui, R$4 mais os R$2 que multiplicam os quilômetros rodados. Então agora aparece um termo diferenciado aí. Quanto um cliente vai pagar por uma viagem de, vamos ver aqui, 20 quilômetros? Olha aí, como é que vai ser a situação? Parecida com a anterior. Bom, agora ele tem que fixar os R$4. Ó, tá vendo aqui, ó? R$4 fixo, mais 20 vezes R$2. O que é esse 20 vezes 2? Bom, 20 é a quantidade de quilômetros e 2 era exatamente o preço por cada quilômetro. Então tem o valor fixo, que é R$4, mais agora a expressão linear, que é 20 vezes 2. Ó. 20 vezes 2 dá 40, né? Multiplica logo. Aí fica 4 mais 40. Os R$4, 4, mais 20 vezes 2, que é 40, dá igual a R$44. Olha a diferença. Porque agora tem um valor fixo. Tem essa soma. A expressão agora aparece com valor fixo, que é chamado termo linear, esse termo aqui, e aqui é o termo variável. Né? Esse aqui é o chamado coeficiente linear, e aqui vai ser um termo variado, que vai depender do total de quilômetros rodados. Se, por exemplo, você tiver x quilômetros, como é que vai ser a solução? Mesmo jeito, 4 mais 20 vezes, aliás, x vezes 2. X agora na quantidade de quilômetros, quando o x era 20, 20 vezes 2. Como agora eu estou com x, x vezes 2. Então vai dar 4 mais x vezes 2 ou 2 vezes x, que dá 2x. 4 mais 2x. Ou muda de posição, 2x mais 4. A ordem não altera. E aqui nós temos uma função, diferente da função linear. Uma função que aparece um outro termo agora, que é o chamado valor fixo. Essa função é chamada de função do primeiro grau. É a que nós vamos para a definição agora. Ela vai se chamar função do primeiro grau, exatamente. Ao invés de aparecer só f de x igual a ax, você tem agora ax mais b, que é o valor fixo. Ó. A bandeirada, por exemplo, no caso do táxi. Né? Sendo b, a e b números reais, com a diferente de zero. Esse a aqui não vai poder ser zero nunca. Mas eu tenho aqui um termo maior, expressão do primeiro grau, chamada de função afim também.
É a chamada função do primeiro grau ou função afim. Olha aí, vamos para um exemplo. No caso anterior, essa função aqui, 4 mais 2x, é a chamada função afim, que representa o preço da viagem. Lembra que lá tinha o 4, que era o termo fixo, mais a parte variável, que é R$2 por cada quilômetro rodado. Se eu rodar x quilômetro, 2 vezes x. Né? Somando-se os R$4, que é o valor fixo. Tá bom assim? Então está aqui a função do primeiro grau, ó, que representa esse valor fixo. Então vamos lá para a situação problema, resolver mais uma situação problema agora com função do primeiro grau. Bom, o custo para a produção de um tênis corresponde a um valor fixo de R$20, desculpa, mais R$15 por unidade produzida. Ou seja, você vai ter R$20 que é fixo e vai pagar R$15 por cada unidade. Se você produzir um par de tênis, você vai ter os R$20 que é fixo, mais 1 vezes 15. Se forem 2 pares de tênis, R$20 mais 2 vezes 15. 15 é a quantidade de unidade produzida. Então, você tem aqui o custo para a produção, né? Então, o que vai acontecer? Quanto é o custo para produzir 100 tênis? Ora, cada um é 15. Se a gente for entender aqui, esses 100 tênis são 100 pares, tá bom? Vamos dizer que ninguém vai comprar só um tênis, né? Tem que comprar o par. Então, é 20, é o valor fixo, mais 100 vezes 15, que são 100 pares de tênis, multiplicado por 15. Certo? Então, vai ficar assim, ó. C, que é o custo, vai ser 20 mais 15 vezes 100, ou 100 vezes 15. Né? Essa é a parte variável. Por que é 100 vezes o 15? Porque o 15 vai contabilizar a quantidade de unidade produzida. Cada unidade ele tem um custo a mais de R$15 por cada unidade. Então é 15 vezes 100. Aí lembre-se que a gente multiplica primeiro, ó, multiplicação tem prioridade, vai ficar 20, repetindo. 15 vezes 100 dá 1.500, então 20 mais 1.500 dá 1.520. Então, esse é o custo para produzir 100 pares de tênis, 1.520, nesse caso aqui do nosso problema. E se for para produzir X pares de tênis? Mesmo jeito. Qual é a função? Agora nós temos uma função, né? A função custo representa exatamente dependendo do X, vai ficar 15 vezes X. Aqui a quantidade era 100. Aqui a quantidade é X. Então 15 vezes X. Vai ficar 20 mais 15 vezes X. Vamos ver. Ó, o custo vai ser 20 mais 15 vezes X. Que vai dar exatamente a função 20 mais 15x ou 15x mais 20. A ordem não altera. Né? Geralmente eu deixo a função dessa forma aqui, no segundo modelo aqui. Ó, que é exatamente a forma de uma função do primeiro grau, né? Onde tem um termo variável e um termo fixo sempre, somado ou subtraído um termo fixo. Esse valor pode ser positivo ou negativo, depende da situação do problema. Tá bom assim? Então está aqui a função, ó, 15x mais 20. Essa representa a função custo, uma função do primeiro grau. Tá ok? Entendido até aqui? Diferenciar. Se eu tiver só o termo de x, é chamado de função linear. Se eu tiver esse termo de x mais alguma coisa ou menos alguma coisa, é chamado de função afim ou função do primeiro grau. Certo? Que elas se relacionam. Né? O caso da função linear é um caso particular de função afim. Tá bom? Então essa é a ideia que nós temos para tirar suas dúvidas exatamente desses problemas. Fiquem atentos e resolvam as atividades propostas que a gente está colocando na plataforma, tá enviando nos grupos, e aproveitem esse momentozinho final ainda de atividades remotas, e acredito que estaremos retornando aí nos próximos dias para um momento presencial, certo? Então, aproveitem, estudem, resolvam as atividades, enviem para a gente as atividades que vocês conseguirem. Se vai estar certo ou não, a gente vai, quando retornar, fazer essas correções de uma a uma, né? E um abraço a todos, tá bom? Tenham todos aí bons estudos. Sucesso!